Agora sim. Então, eu quero apresentar para vocês a Bruna Martins e a Cris Alves. Elas são alunas da Escola de Formação de Facilitadores de Biodança. A Bruna já se titulou como facilitadora, a Cris está quase finalizando, né? Mas já está autorizada a dar aula, e nesse processo de começar a dar aula, a Bruna anteriormente estava no estágio, depois se formou, né, foi titulada, e a Cris aí no processo, elas começaram juntas a desenvolver todo um trabalho dentro da questão da mitologia afro-brasileira, né? Que traz uma série de ensinamentos, como eu falei para vocês no início, né? Que eu nunca fiz um estudo aprofundado, né? E eu queria muito, né? Quis muito assim valorizar esse trabalho que é tão lindo que elas estão fazendo, né? E daí eu achei que seria super oportuno que elas pudessem falar de como é que elas, né, chegaram a esse trabalho, como elas estão organizando, que elas possam bater um papo com vocês falando dessa experiência de dar aula dentro de um tema mitológico, que é justamente o tema que a gente está tratando nesse final de semana. Então, gurias, boas-vindas às duas. Estou muito feliz de vocês estarem aqui nessa posição, né, de dar aula também, né? E entrego a palavra para vocês. Né? Daí que vocês comandam o espetáculo agora, eu vou deixar mais relevante a imagem de vocês para que vocês apareçam mais, tá? E é isso, tudo com vocês. Então tá, boa tarde, pessoal. Então eu sou a Bruna. Hoje a gente vai fazer uma jornada assim desse trabalho que eu e a Cris estamos desenvolvendo. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho dos orixás, da chegada deles no Brasil. Depois, uma pequena teoria assim sobre cada orixá que a gente trabalhou em aula. E aí, no final, a gente vai elaborar uma mini vivência, assim, à medida que tiver o tempo também. Tá bem? Então, eu vou passar a palavra para a Cris contar um pouquinho a história para a gente dos orixás, da chegada deles até aqui. Olá, boa tarde. Quero dizer primeiro que eu estou muito honrada, estou muito feliz. É sempre muito bom voltar à escola e voltar aqui, né, para poder dividir essa experiência que está sendo tão rica, tão enriquecedora para mim e para a Bruna ao longo desse ano, né? Faz um ano que a gente começou a trabalhar com a mitologia dos orixás e parece que não tem fim, né? A gente poderia trabalhar muito mais tempo e aí teria muitas histórias ainda para trabalhar. Então, antes de mais nada, né, eu acho muito importante a gente falar de um trabalho de uma facilitadora didata que criou a extensão de biodança e os orixás, que é a Rosa Maria Sá Brito Vieira, e ela é uma inspiração para o nosso trabalho, aprendemos muito com ela. Eu conheci a Rosa na Frater, ela vinha e fazia algumas aulas temáticas, né? Eu nem era ainda da formação e a Rosa vinha, e foi numa aula da Rosa que eu senti a ancestralidade se manifestando no movimento meu, e a partir dali eu senti que eu comecei a dançar diferente, né? Achei um movimento que eu não lembrava que eu sabia dançar daquele jeito. E foi ali que surgiu, então, no primeiro momento, essa minha curiosidade de aprender mais. Eu já entrei na biodança me questionando sobre questões de ancestralidade, de sentir que precisava de fazer um caminho de reflexão. E, felizmente, fui encontrando, né, através do estudo dos arquétipos, e depois, inclusive, com a Rosa, e fui, então, abrindo esse caminho aí que foi me guiando, né? Depois veio a escola, e daí tudo foi ficando mais intenso, mais profundo, mas mais enriquecedor também. Outra coisa que eu acho importante da gente pontuar é que, assim, a gente trabalha assim com mitologia dos orixás, a gente vai buscar muito do fundamento na espiritualidade, porque os registros estão lá, né? Do que se conta está dentro dos cultos, né? Mas o trabalho que a gente desenvolve em sala de biodança é dentro da metodologia de biodança, né? Às vezes o aluno chega com uma expectativa e a gente já antecipa o espaço, a aula de biodança, não vai acontecer incorporação, não é o local adequado para isso, né? A gente vai trabalhar dentro dos fundamentos e da metodologia de biodança. Bom, e outra coisa que a gente cuida também bastante, é uma preocupação minha,
é da gente buscar trazer, sim, elementos da mitologia, mas também trazer algumas coisas, fundamentos na história, né? Para que isso não fique só dentro desse plano, assim, do mitológico. Às vezes as pessoas têm muito aquela coisa do sobrenatural. Então, a gente sempre vai buscar algum fundamento dentro da história para entender também, né, um pouco mais sobre o que é esse culto dos orixás. E é isso, assim, que eu vou falar um pouquinho. Esse nosso trabalho, como eu disse antes, a gente começou há um ano atrás. Hoje ele se desenvolve uma vez por semana. Ele começou com um grupo quinzenal e agora ele é semanal. E todas as quintas-feiras ali no Centro Histórico, no Espaço Força e Luz, um lugar muito bonito, assim. E o nosso grupo está crescendo e o grupo, então, está avançando bastante. Mas falando de história, o que é importante a gente saber, né? Assim, resumidamente. Esse culto dos orixás, ele veio para nós do continente africano. Ele chegou aqui para nós ali no último ciclo de escravização, que é o ciclo do Golfo do Benin. Nesse período vieram pessoas lá do continente africano, foram sequestradas no continente, trazidas para cá, e o que elas tinham em comum era que elas falavam a mesma língua. Todos falavam o Yorubá. Eles chegaram aqui naquelas condições terríveis, né, subhumanas, foram separados dos seus grupos étnicos, porque lá no continente africano eles vivem dentro dos seus grupos, têm as suas culturas ligadas ao seu grupo étnico, né, os seus cultos, têm as suas rivalidades, inclusive, entre os seus grupos, né, e chegaram aqui, foram todos separados dos grupos, das famílias, misturados, jogados nas senzalas. E nessas condições, eles tiveram, então, que ressignificar os seus cultos. Mas, inicialmente, chegavam contando aquilo que eles praticavam lá no continente africano. Por exemplo, chegou um grupo que falava do culto da rainha do rio. Era um rio de água doce, e o nome desse rio era Iemonjá. Lá no continente africano, o culto de Iemanjá é ligado à água doce, e aqui para nós é a água salgada, a água dos mares, né? Mas isso já é o fruto dessa ressignificação, né, dessa mistura que foi acontecendo mais adiante, inclusive com o sincretismo com outras religiões, e acabou que para nós chegou hoje, né, alguns anos, chega então esse culto de Iemanjá ligado às águas dos mares, mas originalmente ele era um culto de água doce. E essa é a origem do candomblé para nós, né, aqui no Brasil. O que acontece depois disso? Vem essa situação do sincretismo, né? E aí vão tendo outras modificações. A gente tem hoje várias nações que cultuam os orixás. Tem a própria Umbanda, que é uma religião brasileira que cultua os orixás e que é muito diferente do culto do candomblé. Então, assim, é um assunto inesgotável. A gente sempre pontua isso nas aulas, que a gente não tem a pretensão de esgotar o tema, é impossível, e tampouco conseguir contemplar todos os tipos e especificidades dos cultos que se misturam em alguns momentos e daqui a pouco são totalmente diferentes, né? Mas então, o culto dos orixás lá no continente africano, ele é uma coisa do dia a dia. Eles ritualizam desde que eles acordam até o momento em que eles vão dormir. Então, não é que é diferente da gente, que a gente vai para a sessão de Umbanda, a gente vai para a sessão da nação, né? Lá é uma coisa do dia a dia, assim. E essa religião dos orixás, ela está ligada a essa noção de família. Ela fala dos antepassados. Os orixás, eles são ancestrais que foram divinizados. Do ponto de vista mitológico, histórico, alguns existiram. Por exemplo, Ogum teria sido o fundador de Ifé, que é uma antiga cidade iorubá que fica no sudoeste da Nigéria. Xangô foi o terceiro rei de Oió, que também é uma cidade iorubá, e ele teria reinado lá por 7 anos. Oxóssi foi o rei de Queto, ele teria sido o irmão mais novo de Ogum, e também teria reinado em Oió por um período. Então, essa passagem da vida aqui terrestre para essa condição de orixá, ela se dá num momento de paixão. E é a partir daí que surgem essas lendas que chegam até nós, que contam esses mitos, né? Que são os itãs, os mitos que a gente ouve falar, que são infinitos, né? Bom, quando eles estavam aqui em vida, eles estabeleceram vínculos que garantiam que eles tivessem ou o controle dos elementos da natureza, como é o caso de Ansan, com relação aos ventos,
ou a própria Oxum em relação às águas doces dos rios, ou então a possibilidade de exercer alguma atividade, como é o caso do Oxóssi em relação à caça, ou mesmo de Ogum em relação à forja do metal, porque é ele que dominou, né, a forja do metal e foi ele que criou as ferramentas para que a agricultura pudesse se expandir lá no início. Né? As populações se expandiram a partir do momento que surgiram essas ferramentas, e essas ferramentas foram forjadas por Ogum. Ou então, esses antepassados tiveram garantido também o conhecimento das propriedades das plantas, da sua utilização, né, do axé ancestral dessas plantas. Bom, então, resumidamente, orixás, eles são as forças da natureza. E agora a Bru vai falar mais um pouquinho. Então, eu tive acesso aos orixás de uma forma arquetípica em 2015, quando eu conheci a Rosa dos Orixás, que a Cris mencionou, que ela estava dando um módulo dentro da formação de biodança em arquétipos. Então, ela trouxe a questão da mitologia africana, e eu sempre gostei de mitologia grega. E aí, quando ela foi apresentando os orixás, linkando eles com os deuses da mitologia grega, foi como se tivesse uma mitologia que falasse a minha língua, né? Que fosse da minha cor, assim. Então, Chapanã, ela relacionou a Hefesto, Ogum pode ser também pela questão do fogo, né? Oxum a Vênus, Afrodite pela questão do amor, ou Perséfone pela questão do submundo, de acesso à espiritualidade. Então, foi como se, tipo, tivesse aberto um leque, assim, para mim, que existia uma outra mitologia, né? E aí, eu e a Cris, ano passado, a gente começou num grupo para adolescentes, dando aula, assim, quinzenal, num projeto. Aí, quando veio o Novembro Negro, a gente deu uma aula sobre baobá, né? Que é uma árvore bem importante, assim, uma árvore sagrada, que conta um pouco da ancestralidade. E aí por que a gente não começa a trabalhar os orixás, né? Então, esse projeto, assim, começou em dezembro do ano passado, sempre relacionando o orixá aniversariante daquele mês, né? Então, no caso, dezembro, a gente trabalhou com Oxum, né? Então, o nome vem do rio Oxum, na Nigéria, e que é a Senhora da Água Doce, como a Cris trouxe antes, né? A história de Oxum, assim, ela é filha de Iemanjá com Orunmilá, e do pai, ela recebeu o ouro, o cobre, tudo que reluz, toda a realeza. E de Iemanjá, sua mãe, ela recebe o ABB, o Abebe, que é o espelho que ela carrega, que muitas pessoas remetem à vaidade somente, né? Que é uma deusa vaidosa, se relacionam com Afrodite também. Mas, na verdade, o espelho, quando ela carrega, assim, ela está, sim, enxergando ela, mas consegue ver tudo o que vem por trás, né? O que está atrás dela, né? Também tem a característica dessa orixá, tem a doçura, né? Que além de prover do rio, da cachoeira, da água doce, vem do sangue das flores, que é o mel. Isso aí também remete à vida, à fertilidade. Ela é a senhora que rege o ventre, né? E aí, alguns itãs que a gente trouxe, itãs são os mitos, né? Então, ela tem acesso à espiritualidade. Por que ela é relacionada muito com a questão espiritual? Porque ela tem um itã que diz que ela cegou Exu, porque até então o jogo de búzios era só para o masculino, né? Somente orixás masculinos, e aí cada itã tem uma variação, mas que as mulheres não poderiam ter acesso ao jogo de búzios. Então ela foi lá, né, na Yami, que é uma outra orixá feiticeira das matas, pegou um pozinho e enganou Exu que ele ficou cego. E aí ele derrubou os búzios e aí ela foi perguntando para ele: "Ah, eu achei esse daqui que é nesse formato, para que ele serve?" E Exu foi respondendo e assim ela aprendeu o jogo de búzios. Então hoje, quando se abre os búzios, pede não somente a Exu, mas o axé dela também para fazer a leitura, né? Outro viés dela é a orixá da beleza e do amor próprio. Por quê? Tem o Itã que Oxum, ela lava suas joias antes de banhar os próprios filhos. Então, ela reforça muito a questão do amor próprio e de se colocar em primeiro lugar, né? Então, normalmente, as pessoas recorrem a ela nessa questão que não é só a vaidade, mas a questão do amar a si mesma, né? De se cuidar para poder cuidar do outro, porque é uma orixá que tem essa características do cuidado, né? Você fala, ah, mamãezinha Oxum e tal, justamente por esse viés, assim.
Aí também, né, na questão assim de amor, né, ela é a segunda esposa de Xangô. Então, Yansan era quem Xangô vivia a paixão ardente. Obá era a orixá guerreira, que ia para a guerra com ele. E dizem que Oxum é quem ele amava verdadeiramente. E tem um Itã que diz que estava Xangô, Yansan e Obá guerreando, e o reinado foi invadido, o palácio de Xangô foi invadido e só estava Oxum. E aí ficaram preocupados, tipo, bah, mas ela, né, ela é mais, tipo, das coisas do lar, assim, como, né, vamos lá salvar ela. E aí, quando os invasores chegaram no palácio, ela mandou servir um banquete, né, e todo mundo, ah, você tá louca, não sei o quê. Então, quando Yansan, Obá e Xangô chegaram lá, todos os invasores estavam mortos, porque ela envenenou o banquete. Então, remete muito a ela que ela venceu uma guerra sem uma gota de sangue, salvando o palácio. Então, são vários viés dela. Então, esse foi o orixá de dezembro, né? Agora vou passar para a Cris o próximo. Bom, daí para abrir o ano, a gente trabalhou o orixá do ano, a regente do ano, que é Oxalá, né? Até o finalzinho de dezembro. E Oxalá, ele é o orixá da criação, né? Ele é o senhor da paz, também conhecido como o senhor do pano branco. E ele é o pai de todos, o rei de todos os orixás. Ele foi o primeiro orixá que foi criado por Olodumaré, que é o Deus Supremo. Para a gente entender aqui no Ocidente, Olodumaré seria Deus, né? E o elemento dele é o ar, ele é regente, então, da paz, da calma, da tranquilidade. Para contar um pouquinho, assim, ilustrar essa questão dele ser o orixá da criação, tem um mito que diz assim, que no início, aqui na Terra, era tudo pântano e água. Era um lugar inóspito, assim. Acima disso, existia o céu, onde viviam os orixás. E às vezes eles desciam, né, pelas teias de aranha que ficavam penduradas assim no vazio, eles desciam e vinham para esse pântano brincar. E um dia, então, Olodumaré chegou e contou para Oxalá que ele queria criar a Terra, né, para que mais para frente, mais no futuro, existisse vida. E pede para que ele, então, venha até a Terra e crie. E entrega para ele uma concha marinha com terra, uma pomba e uma galinha que os pés tinham 5 dedos. Ele vem, então, para os pântanos, ele larga essa terra sobre o pântano, coloca sobre a terra a galinha e a pomba, e elas começam a ciscar e vão espalhando essa terra, de maneira que essa terra acaba ocupando todo esse pântano. E aí ele volta, então, e diz para Olodumaré que, olha, eu consegui cumprir minha missão. Olodumaré mandou, então, um camaleão aqui, e o camaleão, na segunda inspeção, disse realmente a terra ela é ampla e ela é firme, a superfície é firme, é possível ter vida naquela superfície. Então, depois ele pede para Oxalá vir de novo na terra e plantar as árvores e os alimentos para que no futuro os homens que fossem criados pudessem se alimentar. Então ele vem, cumpre essa missão e chega a chuva. E é assim que a vida começou. Aí, em fevereiro, né, temos a Rainha do Mar, Iemanjá, que é a mais cultuada no Brasil. E Iemanjá, ela é a mãe de todas as vidas no oceano. Ela é a orixá, que ela está presente em todos os nascimentos. A gente tem o nosso orixá, né, Ori, a cabeça, Xá, o corpo, mas é ela que está sempre presente. Então, por isso, ela é a mãe de todos os oris, de todas as cabeças. E nisso ela rege o pensamento. E o que Iemanjá sempre nos propõe, né? Ela convida que a gente mergulhe nas profundezas do inconsciente como fundo do oceano. Tem o Itã, que ela se sentia muito sozinha aqui, e Olodumare decidiu que ela precisava ter companhia. Então, daí ela deu à luz as estrelas, né? Só que as estrelas foram se fixar na abóbada celeste. Então, daí ela continuava se sentindo sozinha, não, vamos mandar mais alguma coisa para ela, né? Ela deu à luz as nuvens, mas as nuvens elas foram perambular no céu, até se precipitar em chuva. Então, disso nasceu os orixás Xangô, Oiá e Ansan, Ogum, Ossain, Obaluaê e os Ibejes são considerados filhos de Iemanjá nesse Itã. A gente pode ouvir outras histórias, por exemplo, Obaluaê é filho de Nanã, que a gente vai trazer mais à frente.
mas essas seriam os itãs relacionados a ela. Então, por isso que os orixás são energia, força da natureza, né? Quando a gente olhar as estrelas agora, a gente já sabe que há uma explicação simbólica do nascimento delas. Então, é isso. Bom, depois, na sequência, a gente trabalhou as Iabás, que são... Esse nome Iabá significa rainha-mãe. Lá no continente africano, ele é um título conferido a Iemanjá e a Oxum. Mas aqui no Brasil, ele foi estendido, então, para todos os orixás femininos, né? As Iabás, duas, a gente já falou, né? A Bru falou sobre Oxum e Iemanjá. E a gente vai ter também Iansã, que a origem dela está no Daomé, é o nome de um rio. Os orixás femininos, a grande maioria está ligada a um nome de um rio lá no continente africano. E Iansã, ela é a rainha dos raios, dos ventos, e ela é a mãe da polinização. Ela, onde tem quentura, ela leva o frescor, onde está frio, ela leva a quentura com esses movimentos eólicos, né? Ela rege, então, os ventos, as tempestades e a sensualidade feminina. Ela é uma guerreira por vocação. Ela é aquela mulher que acorda de manhã, levanta e vai para a rua ganhar o sustento dos filhos, né? E ela também sabe conquistar tanto no fervor da guerra como também na arte do amor. E a tempestade é o seu poder manifestado, né? O elemento dela é o fogo. Depois a gente vai ter uma outra Iabá que é muito importante, que é a Nanã, que é a anciã, é a guardiã da sabedoria ancestral, ela é a mãe antiga e ela é a avó dos orixás, né? Ela participou da criação do mundo junto com Oxalá. E ela rege as terras úmidas, os pântanos, os mangues, as águas paradas dos lagos, e ela é aquela sabedoria da maturidade, assim, daquela fase em que a gente tem aquelas virtudes que a gente compartilha, né? Ela tem como elemento a terra e a água. Uma outra Iabá também é Obá, que é a senhora das águas doces revoltas. Ela rege as pororocas, as quedas d'água, e ela também controla as enchentes barrentas, né? Ela representa a força, a ousadia, a sabedoria, e ela luta contra toda forma de machismo. Ela briga pelo direito das mulheres, mas sempre no sentido de manter um equilíbrio entre o masculino e o feminino para que nenhum dos dois se sobressaia. E por último, a última Iabá que a gente trabalhou foi Euá, que é a rainha do céu e do cosmo. O nome dela quer dizer mãezinha do caráter. Ela é uma orixá das possibilidades e do mimetismo, e ela rege os nevoeiros e as neblinas, né? Ela é a dona dos horizontes. Ela é a orixá do sexto sentido e domina aqueles lugares que a humanidade não alcança. Ela transforma a água do estado líquido para o estado gasoso, e a gente já ouviu falar disso, quem fez o percurso da alquimia, né? Aquele processo da sublimatio, é o ar. E tem um mito que conta que a mãe dela, que é a Nanã, estava muito preocupada porque queria que ela casasse, queria encontrar um pretendente para ela, e recorre a Orumilá para que ele ajudasse a encontrar, então, um pretendente. E vários príncipes se oferecem para desposar a princesa, mas eram tantos os pretendentes que acabou virando uma competição, e uma competição sangrenta, assim. A cada vencedor que se apresentava para ela, ela não conseguia se decidir, mas ela estava ansiosa por resolver aquilo, por acabar com aquele banho de sangue, e ela recorre a Orumilá, que vai lá e faz uma leitura do Ifá para ela e ensina, então, ela a fazer um ebó, que é um presente para um orixá, né? E a partir daí, então, os ventos mudam, o céu se abre, o sol, o escaldante se abranda, e ela começa a se desintegrar, a se desvanecer, vai perdendo a forma, começa a evaporar e se transforma numa bruma branca, uma névoa que se espalha pela terra. E era possível ouvir, então, a Euá cantarolando, radiante e feliz. E a partir daí, então, Olorum determinou que ela zelasse pelos amantes indecisos, né? Para que ela olhasse para esses problemas dos amantes indecisos e nos guiasse nas relações. Então, quando a gente está indecisa no amor, é para Euá que a gente tem que rezar.
Aí, dando sequência em abril, né, mês de Ogum, aqui nós temos as festas de São Jorge, bem cultuadas, e Ogum é o orixá guerreiro, né, do combate, das guerras e das vitórias. Como a Cris trouxe anteriormente, ele é o senhor do ferro e da forja, mas é importante que ele não deve ser associado somente à guerra, pois ele também criou os instrumentos agrícolas para a humanidade, ele ensinou os homens a manusearem. Então, aqui o guerreiro, ele também é associado à conquista da terra e proveu o alimento para a tribo. Bom, a gente trabalhou na sequência com Exu e Pombagira, que são entidades, né? E que tem muito preconceito, assim, e muito desconhecimento a respeito deles, né? Associações indevidas que são do mal, que são associados à figura do diabo, né? Enfim. Mas Exu e Pombagira, eles são de grande importância. A gente trabalhou eles numa vivência que a gente chamou de o vigor e o desejo, já entendendo que a gente não poderia colocar Exu e Pombagira, né, num card, porque as pessoas talvez não viessem, né, infelizmente, assim. Mas a vivência foi muito bonita, assim, porque Exu, ele representa o mistério, ele é o elemento mágico, né? Ele gera e irradia o fator que vitaliza os seres. Quando a gente fala de Exu, a gente está falando de vitalidade, está falando do vigor, da força vital. E a gente em biodança aprende sobre isso, né? Da importância que é a vitalidade, é um dos potenciais que a gente desenvolve. Então, essa força vital que é Exu, é essa qualidade necessária para preservar a vida, né? Quando alguém recebe a energia de Exu, ela se sente com vitalidade, se sente forte, vigorosa, feliz. Mas esse vigor, sem um estímulo que torne ele ativo, ele não funciona assim, ele não entra em atividade, vou dizer assim. Então, ele precisa de um complemento, que é a energia da pombagira, que é o desejo, que é o estímulo. Então, esse vigor, essa força, essa vitalidade, essa felicidade que Exu nos traz, ele junto se complementa com o desejo e com o estímulo da pombagira. Bom, e tem um mito que vai contar assim que Exu, ele não tinha nada, ele não tinha riqueza, não tinha fazenda, não tinha profissão, não tinha missão, não tinha rios, não tinha nada. Ele andava pelo mundo sem paradeiro. E aí um dia ele foi visitar Oxalá e lá ele se distraía vendo Oxalá fabricando os humanos. E muitas pessoas e orixás iam até ali e iam embora, mas o Exu ficava. E ele ficou ali por 16 anos e aprendeu, então, todo o ofício de Oxalá na fabricação dos seres humanos, cada detalhe, a boca, cada dedo, os detalhes dos olhos, tudo, absolutamente tudo. E um dia Oxalá, então, pediu para que Exu cuidasse da encruzilhada que ficava antes da sua casa, para que cuidasse os visitantes que chegavam, que era só para deixar passar quem trouxesse algum presente, porque ele era muito ocupado, ele tinha muito trabalho para fazer, muitos humanos para criar, e ele não podia perder tempo, né? E Exu, então, vai até a encruzilhada e fica ali recebendo os presentes, depois leva até Oxalá, e Oxalá, vendo a dedicação dele como uma forma de recompensar, determina que todos os que viessem à sua casa e que saíssem da sua casa deveriam presentear Exu. Então, Exu permaneceu na encruzilhada, trabalhando muito, muito, protegendo a casa de Oxalá. E porque ele trabalha muito, tem muitas pessoas que visitam Oxalá, ele fez da encruzilhada a sua morada. E ali ele ganhou uma casa e uma profissão, e é por isso que Exu mora na encruzilhada. Aí, seguindo, junho também a gente trabalhou Xangô pelas festas de São João, né? Então, Xangô, ele é o rei dos orixás, é o orixá da justiça e ele carrega um machado duplo. Que significa esse machado duplo? Que a justiça de um é a sentença do outro. Então, Xangô também, assim, na natureza, ele é o senhor da pedreira, do trovão, né? Tipo, aquele fogo que rasga o céu e também a lava dos vulcões. E nos Itãs, dizem que quando uma pessoa ou casa é atingida por um raio, é porque essa pessoa despertou a ira de Xangô.
Então, é um orixá que, quando a gente quer pedir justiça, clemência, alguma coisa, tem que ter muito cuidado com o que se pede a ele, justamente pela questão do machado duplo. E também ele é relacionado com a questão da escrita, questão de contratos, né? Tudo que envolva a justiça, mas também esse lado mais literário, assim, dos livros, da relação do escrever, né? De colocar as coisas no papel, de formalizar as coisas. Bom, e depois a gente trabalhou, então, Nanã, que eu já falei sobre ela, né? Que é a avó dos orixás, né? A guardiã da sabedoria ancestral. Então, eu vou contar um mito. Quando eu falei dela, eu dizia que ela tinha participado da criação do mundo, da criação dos homens, né? Junto com Oxalá. Então, tem um mito que vai contar que quando Lorum encarregou Oxalá de criar o mundo e modelar os humanos, ele tentou por vários caminhos. Ele tentou fazer os humanos de ar, que é o seu elemento, e a criatura se desvaneceu. Tentou fazer eles de madeira, de pau, e a criatura ficou muito dura. Tentou com pedra, foi pior ainda. Tentou com fogo, a criatura se consumiu, e tentou azeite, água, vinho de palma, e nada dava certo. Então, Nanã veio em socorro de Oxalá e apontou o Ibiri, que é o seu cetro, né, sua arma também, apontou para o fundo do lago, que é onde ela vive, e de lá ela retirou uma porção de lama e entregou a Oxalá. E essa porção de lama, Oxalá moldou o barro e criou um ser humano perfeito. Com o sopro de vida de Olorum, esse ser caminhou e, com a ajuda dos orixás, ele povoou a terra. Mas tem um dia que o homem morre e o seu corpo tem que voltar para a natureza de Nanã, porque ela deu a matéria do começo e ela quer de volta essa matéria no final. Dando sequência, agosto é o mês de Chapanã, ou Baluaê, ou Omolu, né? E ele é o mais temido e respeitado, né? Ele é o senhor das chagas, das doenças. Tanto que em 2020 era ano de Chapanã e veio a pandemia, né? Como as coisas são. Então, Chapanã, ele foi rejeitado por Nanã, porque ele nasceu com feridas, ele nasceu muito feio, assim, por isso que ele é até relacionado a Hefesto um pouco, que era o deus coxo. E ele foi criado por Iemanjá, que com as águas salgadas dela cicatrizou as feridas dele. E tem o Ipê de Chapanã, que quando foi feita uma reunião, né, a reunião que os orixás ganharam seus reinados, Chapanã estava ausente, sobrando somente a peste para ele, e ninguém queria a peste. Então ele pegou, né, porque foi o que sobrou assim, mas por ele ser o orixá da doença, ele também é o orixá da saúde e da cura. Então, tipo, as pessoas pedem para ele, né, para ele curar. Tem o Saim, que é o senhor das folhas, tem o domínio das folhas, mas Chapanã é tipo, ok, ele traz a doença, mas ele também traz a cura. E tem um outro Itã, que eu acho bem interessante trazer, que os orixás eles estavam em festa e ele ficou com muita vergonha de ir por causa da aparência dele. E aí Ogum, né, irmão dele, filho de Iemanjá também, fez uma roupa de palha para que ele pudesse cobrir o corpo. Ele chegou lá, mas tipo, os orixás ficaram meio assim que ele foi, né? Porque ele sempre teve essa coisa de ser temido e respeitado pela questão das doenças. E a pessoa ficou curiosa, a Senhora dos Ventos, e foi dançar perto dele. Mas aí os ventos dela acabaram revelando, né? Tipo, o que tinha por baixo daquelas palhas. E revelou-se um jovem muito lindo, de um corpo lindo. E aí dizem que as cicatrizes e as feridas dele viraram pipoca. Então, por isso que a gente vê muitas pipocas, assim, no culto dos orixás, que se remete às feridas de Chapanã. Bom, e daí na sequência a gente trabalhou o Xumaré, que é o orixá da renovação, e ele é também conhecido como o Senhor do Tempo, né? Ele tem duas representações. Uma cobra que morde o próprio rabo e se transforma num círculo perfeito, e esse é o símbolo da continuidade. A gente já viu esse símbolo aqui, né, em biodança, o Ouroboros. A Mirti já falou em alguns dos percursos, né? Dessa cobra que morde o próprio rabo, né, e forma esse círculo perfeito. Então, é o princípio se unindo ao fim. E ele também é representado por um arco-íris, que é a aparição simultânea do sol e da chuva. E ele é esse círculo é o elo que liga o céu e a terra. Porque esse círculo que a gente vê, esse meio círculo que a gente vê em cima, né, do arco-íris, ele também circula a terra por baixo. E assim, né, sustentando a terra e o céu, ele ajuda a manter o globo terrestre em equilíbrio e segurança
para que esse globo terrestre possa fazer dois movimentos que permitem a existência do universo, que é a rotação, que divide o dia e a noite, e a translação, que divide as 4 estações. Por isso que ele é chamado, então, o Senhor do Tempo. E esse círculo também, ele representa a união do passado, dos antepassados, com o futuro, que são os descendentes. Tem um mito de Oxumaré que diz que ele não gostava muito de chuva, né? Que toda vez que as nuvens se reuniam e molhavam muito a terra, ele apontava sua faca de bronze e fazia com que a chuva desaparecesse, dando lugar ao arco-íris. E um dia, Olodumaré, o Deus Supremo, ficou doente e, por conta disso, ele não enxergava mais e pediu ajuda de Oxumaré, que foi até ele e acabou curando. E Olodumaré ficou com muito medo de ficar cego de novo e proibiu que Oxumaré voltasse à Terra, exceto algumas vezes, muito de vez em quando. E é por isso que ele vive, então, 6 meses no céu como arco-íris, e nos outros 6 meses ele vem à Terra e vive na Terra como uma cobra. Aí, ainda em setembro, né, a gente trabalhou os IBEJs também, onde se celebra as festas de São Cosme e Damião. E eles são representados por 2 crianças gêmeas, mas é somente uma divindade que é cultuada. O nome Beji, Ibejes, vem de parir 2 gêmeos. E apesar de ser um orixá, uma energia criança, nunca deve ser considerado um orixá secundário, porque ele é a força mais pura que existe na natureza. E até tem um Itã, que eles enganaram o Iku, que seria a morte, a energia da morte. Que Iku estava devastando a terra, matando pessoas, e sempre se diz que o que se pede para Ibeji, para o orixá Ibeji, não tem como desfazer. Então, eles têm uma potência muito, muito incrível, assim. Então, daí eles encontraram Iku, né, e começaram a tocar um tamborzinho que eles ganharam de Iemanjá, mas um dos Ibejis só, porque eles eram gêmeos. E aí eles apostaram que quem cansasse mais rápido, né, de tocar o tambor, ou Iku de dançar, venceria. No caso, se os Ibejes cansasse de tocar o tambor, Iku poderia continuar devastando. Mas se Iku cansasse de dançar, ele ia cessar um pouco com as mortes. Mas Iku não se deu conta que eles eram gêmeos. Então, enquanto um tocava o tamborzinho, outro ficava embrenhado na mata. E como eles eram muito rápidos, muito astutos, quando um Ibeji cansava, já vinha o outro em seguida trocando de quem estava tocando. E Iku não percebeu, então Iku ele cansou de dançar, né? E aí acabou perdendo a aposta. Então é o orixá que cultua a alegria, né? Para nós, assim, dentro da biodança seria a criança divina, mas é como eu trouxe anteriormente, ele não pode ser subestimado por ser uma energia de um orixá criança, porque ele tem muito, muito poder nas mãos dele e na energia também. Bom, e depois, né, a gente já está chegando no finalzinho, a gente trabalhou Oxóssi, Oxum e Logunedê. A gente contou a história de amor, né? E é isso que eu vou falar aqui, a história de amor de Oxóssi, de Oxum, e o fruto desse amor é Logunedê. Bom, Oxum a gente já falou, né? E Oxóssi, eu vou falar de Oxóssi e Logunedé. Oxóssi, ele esse nome significa caçador noturno, ele é o guardião, rei das matas, é o orixá da fartura, da riqueza, do conhecimento, ele rege as matas, a expansão, ele é aquele que busca o conhecimento e as respostas inteligentes para as nossas necessidades de aprendizado, né? Ele fala de astúcia e de bravura. E o filho dele, com Oxum, é Logunedé, que é o senhor da harmonia. Ele é o mais belo dos orixás, ele é o príncipe das águas azuis. E ele tem como grande característica ter adquirido a neutralidade, ele harmonizou os poderes desses pais, que são muito poderosos, né? E ele tem características tanto da mãe quanto do pai e desenvolveu características próprias. Então, ele tem a atração, a doçura, o charme, o bom gosto. Ele gosta de dança, de música, como Oxum, sensibilidade da Oxum. Isso é Oxum, né? E ele tem também a astúcia, a bravura do caçador, a paciência do pescador. Ele é impetuoso e é moleque como Oxóssi. E ele desenvolveu, então, o poder da feitiçaria, da magia, da riqueza, e é um grande conhecedor das folhas, né?
ele produz a magia de vida, ele traz alegria, ele é sedutor, mas é uma sedução que vem com sutileza e com astúcia, né? E a presença dele se manifesta na neblina sobre os rios, aquela quando fica fumegando o rio assim, né? Ele vive 6 meses na mata e 6 meses na água. E tem esse mito que foi inspiração para essa vivência, que é o amor, né? A história de amor de Oxum e de Oxóssi. A gente trabalhou isso em 2 aulas, inclusive, porque achou que uma aula era insuficiente para poder trabalhar. Então, assim, o mito conta que no início dos tempos, cada orixá dominava um elemento da natureza e não permitia assim, que nada nem ninguém invadisse. Então, eles guardavam essa sabedoria como um tesouro. E é nesse contexto que vivia Oxum, né, das águas doces, e Oxóssi. Mas os seus reinos eram muito próximos, né? Eles brigavam muito. Oxóssi ficava muito incomodado, porque dizia que o volume das águas de Oxum transbordavam e acabavam alagando toda a floresta. E Oxum argumentava que a água dela era necessária para irrigação, para fertilização da terra, que essa era uma missão que ela tinha recebido de Olorum. E Oxóssi não dava ouvidos, reclamava, brigavam. Então Olorum vem e resolve intervir nessa briga e separa bruscamente os 2 reinos para tentar apaziguar. Mas, né, sem a água de Oxum, a floresta de Oxóssi começa a sentir, então, os efeitos da falta de água. A vegetação começa a morrer, e era uma vegetação muito linda, muito exuberante, começa a secar, a terra não era mais fértil, os animais não encontravam mais água nem comida. E, num primeiro momento, eu vou arranjar uma solução, né? E Oxum, por sua vez, sentia saudade de passear nas florestas de Oxóssi, sentia falta dos animais, mas também ficava ali, né? Os 2 teimosos, eu tenho os meus peixes, né, para me confortar. Então, com o passar do tempo, Oxóssi se dá conta de que a floresta dele está morrendo e vai procurar o Olorum e pede ajuda desesperado. E o Olorum diz: olha, agora é entre vocês. Vai lá, conversa com o Oxum e se resolvam, né? E ele vai, tenta argumentar, mas Oxum é muito teimosa, né? E ela queria que ele se desculpasse, que reconhecesse as suas qualidades. Depois de um tempo, então, ele compreende que os reinos dos 2 não podem sobreviver separados, e ele, então, se desculpa com Oxum, e eles reconhecem que existe um grande amor entre eles, e se casam, então, com as bênçãos de Olorum, e desse amor nasce, então, Logunedé, que é esse orixá príncipe que consolida o casamento dos pais e abranda o ímpeto dos pais, né? Por isso ele é chamado, então, o senhor da harmonia. E foi assim que a gente encerrou, assim, vai ter mais um, mas isso vai ficar para a parte vivencial, mas foi assim que a gente trabalhou, foi isso que a gente trabalhou nesse 1 ano, assim, de mitologia dos orixás. E outra coisa que eu queria contar, que é bem bacana, assim, o trabalho foi tão positivo, assim, que a gente acabou conversando numa rádio, né? A gente participou de um programa de rádio aqui de Porto Alegre, contando um pouquinho do nosso trabalho, assim, e também fomos convidadas para dar aula num outro grupo, no grupo da Helena, a gente já teve 2 oportunidades lá facilitando, e então, muito rico, assim, tem sido muito bonito, assim, essa caminhada. Espero que vocês tenham entendido, a gente tentou resumir, assim, 1 ano rapidinho. Gurias, muito legal, muito bonito, muito interessante esse relato, né? E eu acho que fecha super bem com tudo que a gente conversou hoje, porque a gente conversou justamente de como a gente não trabalhou especificamente sobre um mito, mas como a questão arquetípica ela tem histórias que vão em todas as culturas, né? Então que a gente pode usar o mito como inspiração. E daí as pessoas me perguntaram justamente, mas pode ser qualquer mito, de qualquer cultura? Sim, né? Desde que a gente entenda e a gente tenha a gente a gente se comova com aquele mito. Que eu acho que tem uma coisa de a gente se tocar, se deixar tocar por aquele aspecto mítico, por aquela cultura específica, por aquela ancestralidade específica, né?
E eu acho que no caso dos orixás é super importante esse resgate da cultura afro, né, eh, não só aqui no Brasil, mas para o mundo, né, para todas as pessoas que fazem biodança, essa contribuição que é uma contribuição que ela sai daquela tradição europeia, né, que costuma pautar todas as nossas conduções em nível de histórias, de mitos, né, que é uma influência super importante, mas que é super importante a gente perceber que existem não só uma influência, não foi a história é contada de outras formas também. Sim. Então, meus parabéns pelo trabalho de vocês, e eu gostaria de ver se vocês têm vontade de abrir um pouquinho para perguntas do pessoal, como é que vocês querem fazer agora?